Olá! Hoje eu vou começar lendo uma declaração de amor. Tentei lutar, mas em vão. Não consigo mais. Não posso reprimir meus sentimentos. A senhorita tem de me permitir dizer com quanto ardor eu a admiro e a amo. Nem tenho vergonha dos sentimentos que expus. Eles eram naturais e justos. Pode a senhorita querer que eu me alegre com a inferioridade dos seus familiares? Que eu me felicite na esperança de adquirir parentes cuja condição social está tão abaixo da minha? Oi? Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Ler é um prazer. E nessa semana do Dia dos Namorados, eu venho trazer uma resenha de um livro romântico, por que não? Sabe aquele livro que faz a gente suspirar com a história de amor? Então eu trouxe Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Gente, esse livro é realmente muito bom. Eu confesso que quando eu comecei a ler, já tem um tempo, que eu queria conhecer a história, eu odiei no início. Eu acabei deixando o livro de lado, porque eu achei o senhor Darcy muito arrogante, muito metido, e eu realmente fiquei com raiva dele, e eu falei, sim, eu não vou aguentar ler esse livro, e abandonei. Mas depois eu estive pensando e resolvi dar uma chance ao livro, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque, gente, eu amei. E aí eu entendi muita coisa, inclusive o porquê do livro ser chamado Orgulho e Preconceito. Então tem tudo a ver, né? Aqui a gente tem a história da nossa heroína, a Elizabeth Bennet. A Elizabeth Bennet é a segunda filha de uma família de 5 mulheres. Sim, só tinha mulheres. E uma família, sim, cheia de mulheres na Inglaterra do início do século XIX, gente, era muito complicado. Lembrando que as mulheres não tinham direito à herança dos seus pais. Então, para as mulheres, naquela época, a única solução para a garantia de uma vida estável era um bom casamento. Então, lógico, preocupada com isso, porque tinha 5 meninas solteiras na faixa dos seus 23 até os seus 15 anos, a senhora Bennet, que era a mãe delas, ficavam preocupadas e ansiava mais do que tudo na vida que as suas filhas conseguissem bons casamentos, e principalmente bons casamentos se os rapazes tivessem condições financeiras muito boas. Então eu vou aqui citar as características não de todas as meninas, não de todas as 5, porque 2 delas têm sim uma participação um pouco, vamos dizer, morna, assim, durante o decorrer do livro. Então não vou entrar em detalhes nas características delas, não, mas eu vou falar de 3, tá? Eu vou falar da Jane. A Jane era a filha mais velha, mais dócil, mais meiga e bastante ingênua também. Ela era uma menina que não via maldade nas pessoas, né? Ela acreditava assim que todo mundo tinha um coração bom, que todo mundo só fazia bondade, que a maldade realmente não existia, que realmente essas coisas que a gente odeia, a hipocrisia, a falsidade, realmente ela não conseguia ver isso nas pessoas. Por isso que a gente fala que a Jane, sim, era uma menina ingênua. Já a segunda filha, lá para os seus 21 anos, era a Elizabeth Bennet, que é a personagem principal do nosso livro.
A Elizabeth já era uma menina mais esperta, já é uma menina mais decidida, ela sabe o que ela quer e ela não se submete a ninguém, ela faz essas coisas da sua vontade, mas ela ao mesmo tempo ela é uma menina muito responsável, então ela faz as coisas sabendo, sim, tendo consciência dos seus atos, então ela assume as responsabilidades, tá? Já a Lídia, que é a caçula, deve ter os seus 15 anos, é uma garota bem louquinha, né? Ela faz umas coisas assim, umas besteiras que a gente fica assim, não acredito que ela fez isso. E ela é uma menina que ela não pode ver militar, o sonho dela é casar com militar. Então, se tem uma parada militar no centro da cidade, ela vai se despencar até lá, porque ela gosta de ver os militares, aqueles rapazes todos uniformizados. E pior que tem muita gente assim que eu sei. Bem, então essa família vive assim tranquilamente, não acontece muita coisa, até que um casarão da cidade é alugado por um rapaz muito rico, que é o senhor Bingley. E ele é um rapaz de fora, se eu não me engano, ele é da capital, ele é de Londres. Ele vai morar ali por um tempo, passar uma temporada com as suas duas irmãs, inclusive uma parece que já era casada, e com o seu melhor amigo, o senhor Darcy, que era muito mais rico do que o senhor Bingley. Então vai acontecer, eles vão promover ali um baile, né, para conhecer a sociedade, para conhecer as pessoas, né? E então a gente vê que apesar da família Bennet ser de classe média, mas eles vão ser convidados para esse baile, né? O que a realidade aqui, uma festa de classe alta, da alta sociedade, uma família de classe média nunca seria convidada, mas tudo bem, isso aqui é livro, né? Então eles vão ser convidados e o senhor Bingley demonstra que, apesar de rico, ele é um rapaz muito fofo, ele é um rapaz de bom coração, muito dócil, e ele vai se encantar pela Jane, ele vai dançar com a Jane, ele vai ficar realmente interessado na Jane. Já o Mr. Darcy vai mostrar nesta festa toda a sua arrogância, como ele é metido, como ele é snob. Então ele vai achar assim, ele vai se achar superior, sabe? Sempre com o seu nariz em pé. E tem uma cena até que a Elizabeth chega, pede para ele dançar com ele dá uma esnobada, mas também ela dá uma resposta, porque ela é assim, ela não fica por baixo. Então, ela vai assim, ter um preconceito dele, ela não vai querer chegar perto dele, vai achar ele muito snob, e com razão, né? Mas ela vai fazer lá, vai ter lá o seu preconceito, que ela vai achar ele metido, arrogante e não quer saber. Isso vai piorar ainda, porque no decorrer do livro, ela vai dar ouvidos, né, a umas historinhas que depois a gente vai ver que são histórias que não condiz com a realidade, o que vai deixar ela mais chateada ainda com o Mr. Darcy. Então ela vai criar o seu preconceito. Então a gente vê aí porquê do livro, porque orgulho seria o orgulho do Mr. Darcy, do Sr. Darcy, e preconceito, por que não o preconceito da Elizabeth? Mas às vezes a gente vê misturado essas duas características. A gente vai ver um Mr. Darcy preconceituoso e uma Elizabeth orgulhosa também. Então eu acho que as coisas se misturam. Elas vão se misturar assim. Então terminou o baile, cada um vai seguindo a sua vida e tal. E a mãe, gente, a mãe da Elizabeth é uma mulher assim totalmente sem noção. Acho que a Lídia puxou para ela, só pode, né? E aí ela querendo que a Jane se aproxime cada vez mais do Sr. Bingley, até porque ela já percebeu o interesse do Sr. Bingley pela Jane. O que ela faz? Ela joga a filha, ela obriga a filha
a sair embaixo da chuva para procurar o senhor Bingley lá na casa dele. Então ela chega encharcada, né? Porque ela pegou chuva. Ela acaba tendo febre, tendo que ficar ali aos cuidados da família do senhor Bingley e tal. E a Elizabeth, quando fica sabendo disso, acha um absurdo que a mãe fez. Ela reprova as atitudes da mãe, né? Então ela vai atrás da irmã lá na casa do senhor Bingley e ela chega lá, ó, não fui convidada, mas eu vou entrar e tal. Então ela começa a ter uma aproximação um pouco maior com o senhor Darcy, mas ela continua ficando com o pé atrás, porque ele continua meio snob, meio metido, então ela sempre fica ali com o pé atrás em relação a ele. Passado um tempo, a Jane melhora, elas retornam para casa e eles vão embora. O senhor Bingley vai embora. Então, porque assim, a família, todo mundo pega de surpresa, né? Porque ninguém esperava, até porque eles já estavam esperando mesmo que o senhor Bingley pedisse a mão da Jane em casamento. E de repente eles ficam sabendo que eles voltaram todos para Londres, né? Bem, passado um tempo, algumas circunstâncias vão acontecer, né? A Jane tem um primo, que é o Sr. Colin, que é um pároco, uma espécie de pastor, não, na verdade é um pároco, ele seria um pastor, um reverendo, alguma coisa assim, que ele vai ser, assim, ele vai adorar a Lady Catherine, acho que é isso, que vem a ser até a tia do Mr. Darcy. E esse primo até tem interesse, mais ou menos, na Elizabeth. E seria muito cômodo para ela aceitar o pedido de casamento do primo, até porque ele seria o único herdeiro do seu pai. Então, na verdade, ela, de certa forma, ficaria com o dinheiro do pai, então ela ficaria protegida, porque casada e protegida financeiramente, né? Mas ela não aceita, mostrando realmente que ela é uma mulher forte, decidida. E esse senhor Colin, ele vai casar com uma grande amiga da Elizabeth. Então, por esse contato, assim, esse ciclo de amizades, ela acaba se reencontrando com o senhor Darcy. E aí ele faz essa declaração de amor que eu li no início do vídeo. Sim, é uma declaração bem inusitada, né? Uma pessoa vai fazer uma declaração de amor e vai falar mal da família, da pretendente, e vai se mostrar que realmente se sente superior, que a família dela é bem humilde, que é inferior. Mas o pior, gente, de certa forma, ele falou a verdade, porque você via-se nos bailes as atitudes da mãe, das irmãs, tirando a Jane, né? Que a família estava realmente, principalmente as meninas e a mãe, se oferecendo para os rapazes para poder garantir um bom casamento. Então, realmente foi essa a impressão que foi demonstrada ali. Então ele teve ali a sua impressão, né? A sua má impressão na família, mas mesmo assim ele se declara para a Elizabeth. Depois de uma declaração dessa, você acha que ela aceitou? Claro que não, né? Claro que não. E aí, a partir desse ponto, a gente vê uma mudança realmente nesses dois personagens, né? Porque a gente começa a ver um senhor Darcy que vai começar a ser mais humano, ele vai ficar com um coração mais quebrantado, ele vai expor algumas verdades da vida dele, porque como ele é um homem muito fechado, ele não se expõe assim, ele vai se expor um pouco mais, ele vai se deixar ser lido, né? Transparecer seus sentimentos. E aí a Elizabeth vai ver que não é tudo aquilo, não é aquela coisa que ela teve.
aquele preconceito, aquela imagem que ela teve, né? Então a gente vai ver que a Elizabeth também vai começar a olhar para o Mr. Darcy de uma maneira diferente. Ela vai ver que ele não é uma pedra, ele não é um homem sem coração. E assim vai decorrer até o final da história, que a gente já deve imaginar, porque é um livro de Jane Austen, né? Jane Austen, a rainha dos casamentos. Então esse é um livro que realmente não tem como escapar do final, do spoiler no final, porque é Jane Austen, né, gente? E aí eu fiquei pensando, por que as pessoas gostam tanto desse livro, né? Por que as pessoas, quando pensam em romance, logo lembram de Orgulho e Preconceito? Logo lembram do relacionamento do orgulhoso Mr. Darcy com a forte Elizabeth Bennet. E aí eu cheguei à conclusão, porque esse é um romance bem diferente dos romances melosos que a gente está acostumado a ler, né? Principalmente naquela fase romântica, em que nós vemos homens que são heróis de verdade, príncipes, verdadeiros príncipes encantados, mulheres também bem perfeitinhas, bem meigas, então que tudo se encaixa, beira assim, é o príncipe encantado com a princesa, ninguém tem problemas, ou se tem problemas, os dois vão ajudar, vão caminhar juntos. E que não. A gente vê o Mr. Darcy com todos os defeitos dele, com arrogância, o seu orgulho, o seu preconceito, o seu nariz esnobe, com a Elizabeth também, uma menina forte, voluntariosa, que sabe o que quer, mas também que tem ojeriza de chegar perto do Sr. Darcy, porque ela criou uma imagem que ela não consegue nem chegar perto dele, que ela realmente não suporta, mas eles vão se conhecendo melhor e vão vendo que o relacionamento pode dar certo porque são duas pessoas que têm defeitos, mas que também têm qualidades, e que eles juntos, eles podem, um tentando ajudar o outro, e esse caminho juntos pode sim levar à felicidade, pode sim dar um relacionamento que dá certo, entendeu? Um relacionamento que a gente pode trazer para o mundo real. É um relacionamento que a gente pode poupar, porque todos nós, homens e mulheres, temos defeitos e nós nos completamos, como o Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet se completam. Então, dessa semana do Dia dos Namorados, né, 12 aí, esse vídeo vai na sexta-feira, então amanhã. Então, eu quis trazer essa resenha de Orgulho e Preconceito para vocês. Vocês gostaram da resenha, gente? Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dê o seu joia, seu curtir, entendeu? Isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom, gente? Muito obrigada, fique com Deus. Tchau!